né, falar um pouco sobre o cenário de renda variável para o ano que vem. Esse ano já foi um ano muito atípico, né? Aconteceram coisas aí que ninguém nunca imaginou que ia acontecer. E a resposta da Bolsa também está sendo muito diferente a cada momento, né? Então, a gente vai tentar traçar um pouquinho aí o que a gente enxerga para o mundo todo e para o Brasil, para construir o plano de fundo e chegar na nossa visão de Bolsa para o ano que vem. Bom, começando, né, a gente vê um ano que vai ser um ano de recuperação e de renovação. A gente está voltando à normalidade, né, com as vacinas vindo aí, ainda não é uma realidade efetiva, mas as notícias são muito boas, a gente pode começar a ver a vacinação em massa começando em dezembro até, em janeiro do ano que vem. Então, a gente vê o mundo voltando à normalidade e se renovando, né? Além disso, vão ter outras alterações no mundo, né? A gente está vendo uma mudança de administração nos Estados Unidos, a gente passou uma fase que foi uma tendência de globalização para mais economias locais, agora a gente deve ter uma reversão dessa tendência. E outras coisas que aconteceram durante a pandemia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, que vão fazer o ano de 2021 um ano muito interessante. Mas então, crescimento a gente tem, né, no mundo todo, puxado principalmente pela essa injeção de liquidez que foi dada na economia, né? Então, a gente viu todos os bancos centrais e autoridades monetárias no mundo todo muito preocupados com ruptura, né? Com a falência das famílias, né, e dos negócios. Então, houve uma injeção de liquidez muito grande no mercado para conter, né, esse problema. Funcionou. E aqui no Brasil também foi a mesma coisa, né? A gente também tomou umas medidas muito rápidas e muito efetivas, né, para combater essa crise. E o que a gente viu, né, as medidas que o Banco Central e o governo tomaram, foi esse auxílio emergencial que foi dado às famílias, principalmente às empresas, para tentar manter, né, o poder de compra das pessoas intacto para evitar uma crise muito pior do que poderia ter acontecido, né? Isso funcionou, né? Tem um custo que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas olhando para 2021, se a gente olhar para esse lado aqui, a gente vê que não vai ter mais esse auxílio emergencial, né? Então tem até uma queda nessa massa salarial, é um ponto de observação que a gente considera também para o ano que vem, né? Que tem uma leve degrau para baixo, sim, na renda disponível, né? Mas com a recuperação a gente acredita que isso volta, tá? A consequência disso é a dívida pública, que é uma questão aí que até começou cedo, né, a ser a preocupação do mercado, né? Só para fazer uma explicação do gráfico aqui, a gente está, né, em outubro olhando, né, com base em outubro de 2020, a gente tinha uma dívida pública de 67,6% do PIB, e a perspectiva é que em 4 anos chegasse a 75,5%, tá? Para a gente ver antes da pandemia como é que era, né? Então, olhando como é que a gente estava enxergando esse cenário em fevereiro, a gente tinha uma dívida pública bem menor, né? Então, teve todo esse aumento aqui, foi o estímulo econômico que foi dado, também com crescimento aí em 4 anos para 59,4%. A preocupação, né, aqui que tem com o comprometimento do governo com essa austeridade fiscal, porque realmente a dívida ia crescer, ela cresceu no mundo todo, é uma coisa que tinha que ter sido feita, né, como já comentaram aí na palestra anterior, né, foi uma coisa que não foi culpa de ninguém, essa crise. Então, agora, mas você tem que ter um comprometimento para trazer essa dívida, um rigor fiscal para trazer ela para níveis controlados no médio e longo prazo, né? Não vai ser uma coisa curta também, mas precisa ter essa confiança, né? Porque, principalmente o cenário para renda variável, você conta muito com a confiança no longo prazo. Você sempre está falando em descontar fluxo de caixa, olhar a perpetuidade, olhar a sustentabilidade da empresa. Então, você tem que ter essa confiança também no longo prazo. Mas a gente teve avanços importantes em 2020, né? A gente teve o início da aprovação da independência do Banco Central, que foi feita aí já foi aprovado no Senado, falta a Câmara. A gente teve a aprovação do marco de saneamento, já começamos a ver algumas concessões aí de saneamento acontecendo, que isso é muito importante
para trazer investimentos para a economia, né? O volume total de investimento que é esperado para o saneamento é uma coisa assim muito, muito grande, né? E o encaminhamento do marco do gás natural, que já passou pela Câmara também e foi para o Senado. Então, são duas áreas, né, que podem atrair muito investimento, que vai ser muito importante para a recuperação também. E a gente tem expectativa também que outras reformas continuem, né? A gente tinha uma expectativa para esse ano que já tivesse começado a reforma administrativa, tributária. É uma coisa que a gente vai ver evoluindo aí para o ano que vem, né? É um ponto de interrogação, né? Como é que vai evoluir toda essa discussão aí ao longo de 2021? Mas, de qualquer forma, o que a gente está vendo, né? Apesar desse tropecinho que a gente pode ter no começo do ano, como eu falei que o estímulos, né, o auxílio emergencial não vai ser renovado, então vai ter uma quedinha na massa salarial, a gente está vendo, né, já nesse final de ano, índices de atividade mostrando uma recuperação da economia, né? Então tem o IBC-BR aí mostrando que está voltando, concessão de crédito para a pessoa física também melhorando, então, a gente já está, em alguns setores, até já chegou a níveis pré-pandemia, né? Antes do impacto da pandemia. De qualquer forma, olhando tudo isso, que a gente enxerga aí para dar nossas projeções do nosso economista aí principalmente para esse ano, né? Para os outros anos já fica mais difícil de acertar, mas a tendência é essa que a gente espera, né? A gente tem uma recuperação do PIB, tem uma inflação que deve voltar. A inflação foi outro fator que preocupou esse ano, né? A gente está vendo o IGPM por causa do câmbio, está vendo o IPCA por causa de alimentos, deve voltar à normalidade aí o ano que vem, e a gente espera uma inflação mais tranquila. Juros, mesmo com essa preocupação com dívida pública, com algum aumento de endividamento, a gente está enxergando essa taxa Selic ficando muito baixa ainda em níveis históricos, né, para o Brasil. Deve continuar perto dos 2% até meados do ano, aí, depois que começa a ser elevada. E o câmbio também, que a gente acredita que a gente está vivendo, até eu vou fazer um comentário mais para frente, que é outro fator importante para atrair investimento para o Brasil, né? Que investidor estrangeiro sempre é um canal aí importante para a gente analisar. O câmbio também a gente espera que volte mais para um nível mais razoável, tá? Olhando aqui o nosso mundo, né? O que a gente vê na nossa bolsa, se ela está cara, se não está cara, como é que está em relação a dólar, o que esse novo patamar de juros que a gente está vivendo está causando na bolsa, né? E depois a gente queria falar um pouco também sobre essas transformações que ocorreram no mercado e na economia local, que a gente acredita que vão continuar, muitas delas, né? E que são muito importantes para essa gestão ativa que eu comentei na chamada da palestra, né? Que a bolsa como um todo, ela tem um movimento, mas a bolsa tem vários universos dentro dela, né? Tem várias oportunidades e você sabendo escolher bem os seus ativos, você consegue participar dessa geração de valor, né? Olhando, bom, então isso aqui é para ver se a bolsa está cara ou se não está cara, né? A gente fez um horizonte não tão longo desde 2015 e olhando que em termos de múltiplos, né, a gente olhou o EV/EBITDA em vez de aquela relação preço-lucro, mas leva à mesma conclusão, tá? Ele está na média histórica, né? Então não pode nem se falar que está caro ou que está barato, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: o nível de juros hoje é um nível de juros que é muito menor do que era lá no passado, né? A gente tem vivido esse ambiente de juros baixos, com várias transformações que ocorreram no comportamento das pessoas, de investimento e de setores que se beneficiam e tudo mais. E então isso também, né? O juros baixo por si só já justificaria um múltiplo para o mercado maior, tá? Então a gente vê que não está cara a bolsa. Olhando, voltando naquele ponto que eu comentei sobre o câmbio, a gente vê, né, esse gráfico aí está ajustando o câmbio a preços atuais de hoje, tá? Então, eu não sei se muitos vão lembrar aí, mas na véspera da eleição do Lula, a gente teve esse câmbio indo para
R$ 4 na época, né? Se você ajustar os valores de hoje, esse 7,32 que aparece aqui. E hoje em dia, o que a gente está vivendo é uma situação de câmbio que é a segunda pior da nossa história, quase, em valor relativo, né? Então, realmente, por isso a nossa visão que a gente acredita que o câmbio volta, né? E por isso também a gente está vendo esse comportamento até durante esse mês de novembro, está acontecendo isso. Os investidores estrangeiros que saíram muito do Brasil nos meses anteriores estão voltando forte, né? A gente está vendo um fluxo forte deles, e é muito em cima disso também, né? Que você olhando o Brasil em dólar, fora a versão a risco que cai, né? Com a perspectiva da vacina e de volta à normalidade aí no mundo, você também diminui a versão a risco, né? E eles ficam com mais apetite para comprar ativos. E olhando para o Brasil realmente, em termos relativos, aí ficou muito barato, né? Outro fator que é muito importante, né, para a perspectiva para a bolsa é os juros, né? Os juros por si só, ele é o teu custo de capital, né? Aquele fator que você entra para descontar as suas projeções do futuro, né? Então, quanto mais baixo os juros, mais alto o teu valor presente, né? Mais você pagaria pelo fluxo de caixa futuro que vai vir lá para frente. E a gente vê, né, que apesar desse juros estar baixo, ainda a gente tem uma exposição à renda variável muito baixa, né? Em níveis históricos aí. Então, isso aí deve crescer, né? Tem uma perspectiva de crescimento. E olhando, né, o que ele já fez, o que esses juros baixos, também eu já tinha comentado anteriormente, o que ele já fez no mercado, no comportamento das pessoas e na dinâmica, né, do mercado de capitais do Brasil. A gente teve o número de pessoas físicas, né, que passaram a operar na Bolsa, acho que todo mundo acompanha isso, aí todo mundo viu, né, o deve estar até sendo um desses CPFs novos aí que entraram, a gente teve um crescimento muito grande, né, e até na base de acionistas das empresas, conversando com elas, pessoa física que representava 5% a 10% de investidores, passaram para 30%, 40%, então ganhou uma importância, uma relevância muito forte, né, e isso tudo, né, juros baixos também, fluxo para a Bolsa, estimulam muito o mercado de capitais. Então, a gente teve, nesse ano, o segundo, só perdeu para 2007 o número de IPOs, tá? A gente teve 21 IPOs, fora as ofertas, né? 42 ofertas são empresas que já tinham capital aberto e muito por causa da pandemia também, da crise, se aproveitaram do acesso ao mercado de capitais para se capitalizarem e passarem com mais conforto pela crise e até se aproveitarem de oportunidades que surgiram, né? Porque uma coisa interessante também é que, assim, quando a gente fala em bolsa, a bolsa tem uma seleção de empresas, né, muito privilegiadas, né? Que elas têm uma sofisticação financeira, um acesso ao mercado de capitais muito boa, são normalmente líderes dos seus setores, tudo mais, né? Então, a gente viu um ano muito importante também para o mercado de capitais, e o mercado de capitais mostrou a importância que ele tem em uma economia forte, né? E, além disso, um outro fator que é muito importante, que aí entra nessa parte mais de gestão ativa, né? É que a crise toda que a gente viveu gerou muitas mudanças de consumo, né? De comunicação, de locomoção. Então, a gente viu aí, né? Teve as vítimas, as primeiras vítimas que eram mais evidentes, assim como o setor de turismo, o setor de companhias aéreas que sofreram muito. O comércio também, no primeiro momento, sofreu muito e as empresas tiveram que se reinventar, surgir, migrar, né, mais fortemente para o comércio eletrônico. As pessoas deixaram de ir para o escritório, começaram a trabalhar remotamente. Aliás, esse evento que acontece é uma amostra disso, né? E acelerou muito a transformação digital das companhias, né? Tiveram empresas que anteciparam o que iria acontecer num horizonte mais longo, né? Então, foi unanimidade também entre as empresas de tecnologia, empresas de varejo, falar, poxa, a gente está fazendo em 2, 3 meses o que a gente esperava que fosse acontecer em 2, 3 anos, né? E, além disso,
tiveram empresas que se transformaram, né? Eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos aí para frente, mas tiveram empresas que, por causa dessa digitalização, até descobriram oportunidades novas e mudaram um pouco a cara do negócio delas, né? E, além disso, né, como toda crise, sempre tem os vencedores e os perdedores, né? Então, a gente tem uma aceleração de consolidação de setores, que infelizmente acontece porque nesses momentos tem aquelas empresas que não conseguem sobreviver, né? E os mais fortes acabam ganhando o mercado e dominando mais, né? Mas, de qualquer forma, a gente quis mostrar esse gráfico aí das vendas online no Brasil, né? Que é uma coisa que cresce bastante. A gente acredita que o ritmo de crescimento, por exemplo, a gente não deve ver 3 dígitos de crescimento como a gente viu em algumas empresas recentemente, mas é uma tendência que aumenta, né? O comércio eletrônico ainda é modesto no Brasil e ele deve continuar evoluindo, tá? E outro aspecto aqui, só para fazer um comentário também, dessa parte de digital, né? Não foi só no comércio, foi a área financeira, foi uma área que a gente está vendo, a gente vê o surgimento de fintechs aí a todo momento, né? E a gente olha só para mostrar, ilustrar essa mudança de comportamento de outras pessoas e da estrutura dos negócios, né? A gente vê aí o número de agências bancárias caindo bastante, né? Isso é de uma instituição específica, muito em vista dessa transformação que está tendo no mercado, né? O que a gente acha, né, que é muito importante quando a gente fala. Navitas é o fundo que eu faço a gestão, né? Ele tem uma gestão ativa. Gestão ativa basicamente é o seguinte: é quando você monta a sua carteira, você tem uma determinada filosofia de investimento, uma estratégia, você vai montar a sua carteira procurando as melhores oportunidades, né? As empresas que mais vão gerar valor no ambiente que a gente está enxergando aí, e esquece um pouco da composição do Bovespa. Então, se a gente olhar essa pizza aqui do lado esquerdo, a gente vê que o Bovespa ele tem uma concentração muito grande em commodities e financeiro, né? O setor financeiro, que é os bancos, sobretudo aqui, mais do que metade do índice é predominantemente isso. Tem uma diferença muito grande com a economia, né? Como, por exemplo, se você for ver a participação de serviços, que é muito importante na economia brasileira, você olha para o índice Bovespa, a participação, são pouquíssimas empresas que tem aí, alguma empresa ou outra de tecnologia e tal, né? Então tem uma diferença muito grande. E quando a gente vai com uma gestão ativa, a gente tem realmente, né, você acaba procurando as oportunidades, vendo quem são as empresas que estão se transformando, que estão crescendo, e consegue montar uma carteira muito diferente, né? Então, a Bolsa, de uma forma geral, eu só queria passar um recado aqui antes também, que é o seguinte: a gente vive uma conjunção de fatores que é muito propício para a Bolsa como um todo, né? Juros baixos, volta a recuperação da economia, crescimento de lucros para o ano que vem, em termos de valor, né? Ela não está cara, né? Então, ela pode atrair investimentos aí, estrangeiro e dos domésticos também. Mas, além disso, né, a Bolsa sempre ela tem oportunidades específicas, né? Você sempre pode encontrar uma tese de investimento interessante, uma empresa que está tendo um sucesso muito grande no seu negócio, com inovação, com uma eficiência muito boa na gestão, que cresce mais do que as outras, que ganha mercado e tudo mais. E olhando um pouquinho aí para como foi, né, 2020, alguns exemplos específicos que eu falei que ia dar, a gente teve, né, a Magazine Luiza, por exemplo, a gente viu, não só ela como a BW, o Via Varejo também, aceleração de vendas, né, do comércio eletrônico dela, não só vendendo, não só com receita GMV que a gente fala, né, maior, mas também acelerando a construção do ecossistema que eles planejam construir. A gente viu empresas, por exemplo, como a Apvida, no setor de saúde, que se beneficiou, né, acelerou a consolidação do setor esse ano. Então, a crise sempre acaba gerando oportunidades para alguns, né?
A gente viu transformações importantes acontecendo, por exemplo, no setor de locação de carros, né? O setor de locação de carros é um setor que é interessante também um comentário, né? O fundo tem 10 anos, vai completar 11 anos em maio do ano que vem, e há 10 anos, desde maio de 2010, ele tem a ação da Localize na carteira. E é uma ação que constantemente a gente está revisitando o caso, vendo se não é a hora de vender, se já esgotou a tese, e a tese vai se transformando, né? Então a gente vê novamente a empresa crescendo e ganhando mercado e se adaptando às mudanças de mobilidade que estão acontecendo e tudo mais, né? E crescendo bastante. E depois tem também outro exemplo que teve esse ano, né? Por exemplo, a Arezzo, ela também no setor de varejo, né? Mas ela, além de desenvolver o comércio eletrônico que ela já tinha começado, né? Já era uma realidade, estava mais tímido ainda, foi incentivado, cresceu, mas ela foi um passo além, né? Ela criou até recentemente, foi um lançamento recente agora, depois de ter comprado uma marca de moda, né? Antes era mais calçado, agora ela já tinha pegado a concessão da Vans para vender os produtos aqui no Brasil, agora ela comprou a reserva, e além disso, indo para a área da transformação digital aí, ela está montando um marketplace de moda, né? Então é uma coisa que vai transformar o negócio dela. Não é só crescer o comércio eletrônico, né? Ela realmente está se adaptando, se modificando e aproveitando as oportunidades que estão surgindo no mercado, né? E além disso, outros casos, né? Teve a Lynx aí que acabou de ser vendida, que se beneficiou bastante dessa parte de tecnologia, que a tecnologia realmente foi um fator que mostrou o diferencial às empresas que têm, né, essa vantagem dentro de casa, puderam se sair melhor na crise, né, e outros casos, né. Então, e olhando para frente, né, eu só queria fazer um comentário também, né, outras coisas que a gente enxerga, por exemplo, o BTG nessa área de digitalização, né, que é uma posição que a gente tem agora também, e a Pets, que é um caso meio atemporal, assim, né? É uma tese que não é por causa da pandemia que ela está indo bem, ou por ter ficado mais digital, nada disso. Ela é uma tese que é muito parecida, se a gente olhar também 10 anos atrás com a Raia Drogasil, que a gente teve na carteira também durante muito tempo, de consolidação do mercado, expansão geográfica, crescimento, agregação de produtos e de serviços para a empresa, que faz com que você aumente a sua participação no mercado. Então, a Pets é uma história muito parecida, né? É uma história que você está vendo uma consolidação do setor, é um setor muito fragmentado ainda. E, além disso, toda essa mudança de hábitos, né, que está tendo, que não é por causa da pandemia, mas ela está tendo essa mudança, né, de humanização dos pets e tudo mais, está fazendo com que esse mercado cresça muito. Então, é um mercado em crescimento e é uma empresa que tem um diferencial muito grande, né? Então, basicamente, o que a gente consegue enxergar, né, quando você tem uma gestão ativa, é um fundo que tem um descolamento grande do índice, né, mas que no médio e longo prazo ele tem retornos bons, né? Que você valor e preço em bolsa são coisas que não casam ao mesmo tempo, né? A gente vê as empresas gerando valor, dando resultado, e muitas vezes o humor do mercado não está bom, né? Tem uma aversão a risco maior em determinado momento e o mercado acaba não precificando todo aquele valor que está lá, né? Então, o prazo longo é uma coisa muito importante também, uma coisa que a gente sempre gosta de ressaltar, né? Então, também é uma análise que a gente faz, olhando esse gráfico de barra aqui da esquerda, são janelas de 5 anos, né? Então, todo investimento que foi feito em um determinado dia, 5 anos depois, como é que foi o resultado disso, né? E a gente vê que todos os movimentos, né, 100% das ocorrências teve um alfa positivo, né? Então, realmente, o prazo, né, é uma coisa que é muito importante por causa desse descolamento que tem entre as agendas, né, do mercado, que é afetado muito por coisas políticas, por coisas externas ao Brasil,
e agora, nesse momento, até esse ano a gente viveu, né, são afetadas por fatores totalmente inesperados e que não são naturais da economia, né? Então, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês. Daí não sei se vocês querem abrir para pergunta, ou tem algum ponto específico mais para... Nós que agradecemos pela sua apresentação, senhor Matheus Tárzia, sócio da Neo Investimentos. O nosso muito obrigado de toda a organização deste seminário. Passaremos agora às perguntas das senhoras e dos senhores que nos acompanham ao vivo neste 27º Seminário de Investimentos e Benefícios da CAPEF. Vamos então à primeira pergunta. Por conta dos problemas domésticos e falta de opções para diversificar no mercado local, as fundações devem buscar maior alocação em renda variável no exterior do que aqui no Brasil? Ou ainda temos oportunidades internamente para olhar na Bolsa, especialmente em small caps? Olha, eu acho que a diversificação sempre é importante, né? Eu acho que o setor externo, né, a bolsa, você olha a bolsa americana, por exemplo, a diversidade é uma coisa que não dá para comparar com a nossa, mas a gente está crescendo bastante, né? A gente teve, esse ano foi um ano importante para o mercado de capitais, né? Quando a gente fala em IPOs, é importante porque traz novos nomes, novos setores, né? Teses novas para a gente analisar. Então é muito importante que isso continue por um tempo mais longo. Eu acho que esse ambiente de juros baixos vai propiciar a continuidade desse desenvolvimento. Ainda temos oportunidades, sim, em vários setores que vêm para a Bolsa. A small cap, como vocês falou, assim, sempre é um setor que é menos coberto, né? Sempre que você pode ter algumas surpresas. Mas, independente disso, a diversificação com o investimento no exterior é uma coisa importante também, né? Eu acho que a gente teve 2 movimentos importantes esse ano, com a autorização das pessoas comprarem BDR, né? Eu acho que mostrou, né? Eu acho que está todo mundo consciente no Brasil, as autoridades, a Bolsa, etc., o setor financeiro como um todo, de que é muito importante você ter um mercado de capitais forte, desenvolver e criar boas oportunidades, né, alternativas de investimento internamente, né? Mesmo que você tenha essa opção de investir no exterior, isso vira sem uma opção, né? Não uma obrigatoriedade, quase como já foi aqui em alguns momentos, né? Então, eu acho que com o tempo a gente evolui para um mercado de capitais mais forte, mas eu ainda acho que tem muito caminho para andar ainda. Maravilha. Próxima pergunta. Na apresentação, o senhor citou que a pandemia acelerou ou gerou importantes mudanças em hábitos de consumo, de comunicação e de locomoção. Em sua opinião, quais dessas mudanças de hábitos vieram para ficar e, com base nisso, qual sua expectativa dos segmentos que poderão se beneficiar com tais mudanças também em 2021? Tá legal. Bom, eu acho que bom, é a minha opinião, né? Tem opiniões divergentes no mercado, mas eu acho que, por exemplo, um setor que sofreu muito, né, de companhias aéreas, eu acho que vai demorar um tempo razoável para ele voltar ao que era antes, né? Eu acho que as pessoas, por exemplo, elas desenvolveram esse hábito de fazer videoconferência, por exemplo. Eu acho que foi uma grata surpresa para muitos, né? O resultado positivo que isso trouxe para a produtividade, né? Para eficiência do trabalho, para a rapidez com que as coisas são resolvidas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que acaba, que companhias aéreas, claro, que vão voltar, mas eu acho que vai ser difícil voltar ao patamar anterior, né? O setor de locação de veículos, por exemplo, foi um setor que se beneficiou, teve não foi só por causa da pandemia isso, né? Mas estava tendo uma migração já, esse uso do carro como aluguel, né? Você não tem mais a propriedade do veículo, né? Você tem o carro como um serviço. É uma coisa que vem acontecendo e está crescendo bastante, né? Mas isso tem um pouquinho a ver com a pandemia. Eu acho que isso deu uma acelerada no processo.
o, o setor cíclico, eu acho que tem, por exemplo, o setor de real estate, né, que você inclui shoppings, você inclui as incorporadoras. Eu acho que aí tem uma distinção grande para a gente mostrar, né, que, por exemplo, shoppings também foi um setor que sofreu bastante, né, com o fechamento de lojas, as lojas voltaram, mas voltaram operando em horários reduzidos. Então, isso prejudicou um pouquinho, né? Eu acho que os setores de renda, né, os que geram renda no setor imobiliário, ficaram prejudicados. Eu acho que eles vão se recuperar, mas eu acho que também essa parte, principalmente de escritório, vai ficar um nível abaixo um pouco do que era, né, se não tivesse existido a pandemia. Mas, por outro lado, o setor de incorporadora é um setor que está indo super bem, né? E esse ambiente de juros baixos, a gente está vendo aí acesso ao crédito, né, que é um dos fatores mais importantes que tem para o poder aquisitivo, né, para você poder comprar um imóvel, melhorando. Então, acho que tem uma mistura aí de coisas, mas eu acredito que várias das mudanças, elas vão retroceder em alguma dimensão, mas não totalmente, tá? Perfeito. Vamos então a mais uma pergunta. Essa volta do investidor estrangeiro para a Bolsa Brasileira é para ficar por mais tempo ou apenas para, abre aspas, surfar o tradicional rally do fim de ano? E a propósito, a expectativa da ANEEL é que tenhamos mesmo esse rally? Pergunta de mais um participante deste seminário. Bom, o mercado está difícil para a gente saber casar a agenda, né, o calendário com o humor do mercado. Mas a gente está vendo já em novembro acontecendo isso, tá? Eu acho que duas coisas, né? A eleição americana e as vacinas, eu acho que são dois fatores que ajudaram a aversão a risco cair, né? Então isso estimulou eles voltarem, né? Investidor estrangeiro realmente ele é muito arisco, né? Eu acho que para você ver um movimento mais perene deles, né? Por exemplo, eles elegerem alguns setores no Brasil e montarem posições de longo prazo e tudo mais, como sempre fizeram aqui, né? Mas estão mais modestos agora, né? Estão mais moderados. Eu acho que eles precisam ter mais confiança, né, no cenário brasileiro aí para médio e longo prazo. Mas eu acredito sim que a gente vai ver esse rally acontecendo, ele está acontecendo, né? E a gente vê que é um movimento de rally mesmo que está muito concentrado nas ações mais líquidas, né? Nas ações mais líquidas e nas ações que sofreram ou que não tinham se valorizado esse ano ainda, ou que estavam em queda, né? Então pegaram Petrobras, Vale, bancos, tal, entre outras aí, mas pegaram principalmente as blue chips que a gente pensa, que a gente chama, né? Vamos então à próxima pergunta para o senhor Matheus Tarsia, sócio da Neo Investimentos. Como o aprendizado do ano de 2020, diante da alta volatilidade do mercado, mudanças de hábitos da sociedade, resiliência das empresas, o que foi possível aprender e o que ainda é preciso reavaliar? Olha, o que a gente viu, né, foi a gente já tinha essa convicção, mas acho que foi uma prova muito importante de estudo, né, que o importante são as empresas boas, né, que têm uma boa gestão, que tem uma estratégia definida, que são empresas que mostraram agilidade durante a crise para conseguir se transformar, né? Então isso é muito importante, né? Essa qualidade do negócio quando você faz o seu investimento e você conhecer o que você está comprando é uma coisa muito importante, né? Que essas empresas não deixaram de sofrer esse ano, mas elas tiveram uma recuperação muito forte. Então quando você entra numa crise, acho que a primeira reação que todo mundo tem é querer se livrar do problema, né? Então, você começa uma crise, você quer vender os ativos, quer sair fora, fazer de conta que foi um sonho ruim, que você não está comprado naquilo mais e acabou, né? Mas quando você tem tranquilidade de que você comprou alguma coisa que você conhece, com essa gestão, que ela é eficiente, que ela é dinâmica, e que o negócio vai voltar, você tem que estar acompanhando bem, né? Acho que do mesmo jeito que quando vocês selecionam
os fundos, vocês têm que ser muito analíticos e críticos e saber a história, a tese, a filosofia. A gente, como gestor de fundo, a gente faz a mesma coisa com as empresas, né? A gente está sempre monitorando, acompanhando, vendo como eles estão fazendo, como eles estão reagindo, reavaliando. Eu acho que isso que foi uma lição muito importante da crise, viu? Que qualidade de pessoas e de negócios é uma coisa que não é o mais importante, sabe? Vamos então à próxima pergunta. Em um cenário de pós-pandemia, o segmento de comércio eletrônico continuará forte? Quais setores deverão voltar ao radar, na sua opinião? Olha, como eu já tinha falado também, né, a gente tiveram empresas que tiveram crescimento de 3 dígitos, né, 100 e tantos % de crescimento de vendas e tudo mais no comércio eletrônico. O comércio eletrônico, ele capturou muito do que era o comércio físico, né, que estava inoperante, né, passou vários momentos aí que não existia, né, então o comércio eletrônico substituiu essa parte. Eu acho que ele vai dar uma atenuada, tá? Ele vai retroceder um pouquinho, não vai ter mais esse crescimento de 3 dígitos, como eu comentei que teve esse ano, mas ele vai continuar crescendo, né? Principalmente no nosso país, né? Onde o comércio eletrônico ele ainda é modesto. Eu não estou com as estatísticas aqui de cabeça, mas a penetração ainda é pequena, né? No total de volume financeiro que se negocia no Brasil, o que é feito através de comércio eletrônico é uma fração modesta perto dos outros países aí. Então, a gente tem crescimento para acontecer ainda. Eu acho que o crescimento desacelera. E outros setores mais convencionais que estavam menos expostos ao comércio eletrônico, que estavam sofrendo, ou alguns setores que são menos, por exemplo, de moda, assim, né? Foi um setor que a gente está vendo uma recuperação mais forte agora, recentemente, nas ações de bolsa também, com a expectativa que a volta à normalidade ajude essas empresas a recuperar o faturamento, tá? Feito. O nosso agradecimento especial ao senhor Matheus Tárzia pela brilhante apresentação e, claro, por responder todas as perguntas dos nossos participantes. Muito obrigado pela sua apresentação. Tá, obrigado a vocês, é um prazer estar com vocês aqui.